Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nesta noite abençoada para a gente poder meditar mais um pouco na palavra de Deus, né? Agradecemos a Deus por esse momento precioso. Hoje nós estamos aqui com a Jaque na transmissão, a Regiane na tradução de Libras, o Eduardo, filhinho dela. E agradecemos a Deus, porque sabemos que é um tempo precioso onde Deus vai ministrar nosso coração, onde nós vamos ser fortalecidos, renovados, encorajados a prosseguir e perseverar nele. Amém? O tema de hoje, o tema dessa ministração é o cristão e a oração. E a gente vai meditar sobre isso hoje. Amém? Então, vamos orar, né? Peço que você se coloque em uma posição, né, numa condição de oração, que você, aonde você estiver, se você puder, lógico, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos falar com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te exaltamos, engrandecemos o teu santo nome nesta noite e te agradecemos, Pai, porque o Senhor falará conosco. A sua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E o Senhor enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar da morte. Nós te agradecemos pela pessoa gloriosa do teu Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade. E queremos te agradecer porque cremos que o Senhor nos concederá nesta noite o Espírito de revelação e de sabedoria, o entendimento revelado da sua santa palavra. Te agradecemos por olhos espirituais abertos. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Glorificamos o teu santo nome por cada pessoa que neste momento parou tudo para ouvir a sua palavra. Agradecemos ao Senhor porque cremos que esta é a melhor parte, Pai. Nos colocar diante de Ti e receber a porção do Teu reino, do alimento espiritual que precisamos, que é a Sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristão e a oração. Para muitas pessoas, o cristianismo é mais uma religião como qualquer outra. É uma filosofia de vida e etc. Mas a gente entende que cristianismo é relacionamento com Deus. Eu acho que uma das melhores definições para o cristianismo é relacionamento com Deus, com o Criador dos céus e da terra, com esse Deus todo-poderoso, nosso Pai eterno. Então, para que a gente consiga de fato viver verdadeiramente esse cristianismo, viver à altura desse cristianismo, a gente só vai conseguir se a gente tomar uma firme decisão de buscar ao Senhor, de ter um relacionamento, uma intimidade com Ele diariamente. E uma das coisas que a gente entende, que a gente aprende no nosso dia a dia, que relacionamento requer desejo, requer vontade de se relacionar, requer tempo, é necessário que você tome uma atitude de querer conhecer, de querer estar, de se relacionar profundamente. E com Deus não é diferente. Então nós precisamos tomar uma firme decisão de buscar ao Senhor de todo o coração e de estabelecer na nossa vida diária esse relacionamento íntimo e profundo com Ele, porque é possível. Cristianismo só é possível se a gente de fato tiver um relacionamento com o Espírito de Deus e com a sua palavra, as Escrituras Sagradas. E a oração é a chave desse relacionamento com Deus. Então, uma vida de oração é o meio pelo qual eu e você nos relacionamos com Deus. Não há outra forma, outra maneira de nos relacionarmos com Deus, de termos comunhão com Deus, se não for por meio da oração. Então, a oração é a chave desse relacionamento com o Pai Celestial. E aí nós temos várias definições para a oração, né? E uma das definições que eu mais gosto, que está lá na apostila que o pastor Fernando fez sobre a oração eficaz, é esta. Oração é a comunicação, é a comunhão com um Deus onipotente, onipresente, onisciente e que é pessoal, um Deus pessoal. Deus é uma pessoa.
E a gente pode se relacionar com Ele numa intimidade tão gloriosa, tão maravilhosa. Embora Deus seja o Todo-Poderoso, seja o dono de tudo, seja o Criador de tudo, embora Deus seja esse ser tão magnífico, tão inexplicável, tão magnífico, Ele nos deu a condição, Ele nos deu uma condição em Cristo Jesus de poder nos relacionar com Ele em intimidade, de conhecê-lo, de caminhar junto com Ele. E a oração é o meio pelo qual eu e você podemos nos relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, que é amor. Então, eu quero pedir para você que você possa, de fato, se conscientizar da importância da oração. A oração é um assunto tão falado, tão ministrado, tão estudado, tão dito no meio cristão. Tantos homens e mulheres de Deus falam sobre oração. As Escrituras têm inúmeras orações de homens e mulheres de Deus. E a gente ouve tanto, talvez até falamos muito sobre a oração, mas na prática nós falhamos ainda, nós ainda negligenciamos nesse quesito. E é um quesito, e é um princípio tão importante na vida espiritual, na vida cristã, a oração. Porque Deus, lá em Hebreus fala, né, que Deus falou aos homens de inúmeras maneiras, de várias maneiras. E agora, nesses últimos dias, pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus fala conosco sempre de várias maneiras. Agora, a única maneira que nós temos de falar com Deus é por meio da oração. E uma das coisas também que a gente tem que entender e se conscientizar que oração, uma vida de oração, não é questão de tempo, é questão de decisão, de prioridade. Por isso que Jesus, lá em Mateus 6, ele diz, né, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para que a gente possa desenvolver uma vida de oração, a gente só precisa ter uma decisão, tomar uma firme decisão e priorizar a oração na nossa vida. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Fernando fala, e eu também já vi outros ministros falarem, né? Deus, ele não exige exclusividade. Deus fala sobre prioridade. Então, uma vida de oração, ela é estabelecida a partir do momento que você prioriza, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. Então, não tem desculpa se você disser, Zenaide, eu não tenho uma vida de oração, eu não consigo orar porque eu não tenho tempo. Não. A oração e uma vida de oração não é questão de tempo, é questão de prioridade. E nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Talvez você hoje não aceite isso, não receba isso de bom grado. Mas se você decidir desenvolver uma vida de oração, você vai ver o quão importante é a sua escolha de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, falar com o Pai. Em primeiro lugar, ter um período de comunhão com Ele por meio da oração. Então, a oração é tão importante, é essencial, é fundamental que haja na minha vida e na sua vida. A gente pode ter alguns momentos de inconstância na oração, mas a gente jamais deve abandonar a oração. A gente pode ter momentos difíceis nas nossas vidas que a gente nem consiga orar, mas só o fato de você se apresentar diante de Deus e se colocar diante dele, mesmo que você não consiga falar nada, ali é um momento de comunhão. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos dado para interceder por nós. Então, nós não temos desculpa, não há justificativa para uma vida sem oração. Então, eu e você, nós podemos sim estabelecer uma vida de oração, ter essa comunhão com o nosso Deus e nosso Pai, mesmo porque um alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos
falar com Deus e ter acesso ao coração de Deus e ter comunhão com Deus. Foi por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Foi por causa daquela obra gloriosa, a obra redentora. Por causa daquela obra, por causa da morte de Cristo naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, e por causa da sua ressurreição, é que hoje eu e você temos acesso direto ao trono da graça. Nós somos reconciliados com o Pai e hoje nós podemos ter comunhão com o Pai, assim como Adão e Eva tinham antes da queda do pecado, antes da queda, antes da desobediência. Então, em nome de Jesus Cristo, que eu e você venhamos entender a importância da oração. A oração dá a Deus acesso à nossa vida, às nossas circunstâncias e ao nosso próximo. Então, você precisa entender que o Senhor só vai poder agir na minha vida, na sua vida, aqui na terra ou em qualquer circunstância, por meio da oração. A Bíblia diz, Deus diz em sua palavra, os céus são dele, mas a terra ele deu aos homens. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos orar. A oração é primordial, é importante. Então, eu e você precisamos orar, ter uma vida de oração, dando assim a Deus acesso à nossa vida, às nossas circunstâncias e ao nosso próximo. Amém? Existem vários tipos de oração, né? Eu vou citar algumas delas aqui, não vou explicar uma por uma, mas eu quero citá-las. E nesses tipos de oração, cada tipo de oração existe uma regra para essas orações. Quer dizer, cada oração tem a sua regra. Não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero te mostrar que a Bíblia nos mostra vários tipos de oração. Então, na Bíblia Sagrada tem a oração de ações de graças, a oração de louvor, a oração de adoração, a oração de consagração ou de dedicação, a oração de entrega, a oração de autoridade e a oração de intercessão. E aí eu quero meditar com você um pouco nesse tipo de oração, que é a oração de intercessão. Então, por meio da oração, nós damos a Deus o acesso à nossa vida. E dentro desse acesso à nossa vida, a gente também tem a possibilidade de interceder pelo outro. Quando nós oramos por nós mesmos, é maravilhoso, é magnífico você clamar por suas necessidades, por você, por suas circunstâncias. Mas Deus também diz que a oração ao próximo é importante. Existem inúmeros versículos bíblicos que diz orai uns pelos outros, orai uns pelos outros. Então, eu quero convidar você a hoje pensar sobre a importância da oração de intercessão. Eu sei que você tem suas necessidades, eu também tenho as minhas necessidades. Eu sei que você tem desejo de muitas coisas, eu também tenho, você tem sonhos para se realizar, nós temos, todos nós temos. Mas eu quero te convidar hoje a parar de olhar um pouquinho para si e pensar um pouco mais no outro, no próximo, porque isso é cristianismo. Quando Jesus morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar, ele estava nos reconciliando com Deus e nos reconciliando com o próximo. Então, nós precisamos orar um pelos outros. E não somente fazer da oração uma condição onde nós satisfazemos nossos desejos, resolvemos os nossos problemas e ficamos vivendo uma vida egoísta. A oração de intercessão, um dos textos, claro, a Bíblia mostra, descreve, né, homens e mulheres que intercederam pelo povo, intercederam por uma situação, por uma causa. E no Novo Testamento não é diferente, a igreja intercedeu por Pedro. Há muitas orações de intercessão na palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina por meio da sua palavra, que nós devemos perseverar em oração e perseverar também na intercessão. E a Bíblia nos ensina um dos princípios mais importantes da perseverança, é que nós perseveramos com ações de graças. Nós não vamos ficar pedindo sempre a mesma coisa. Nós vamos pedir uma única vez e depois agradecer por aquilo que nós pedimos. Porque quem crê, agradece.
Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a intercessão. É claro que é um assunto tão extenso, tão abrangente, mas assim, eu quero pincelar algumas coisas assim, nesse momento, só para que a gente possa refletir e possa colocar dentro de nós esse despertamento para orarmos e buscarmos. Quando se faz algo no contexto de igreja, no contexto de uma comunidade, o número de pessoas para um encontro de casais, o número de pessoas para uma festividade é muito grande, né? Várias pessoas vêm, né? Mas quando se trata de oração, de busca, de consagração, de intercessão, são poucos que atendem a esse chamado. São poucos que têm o interesse de estar junto, de participar. E isso não diz respeito somente aqui à IHM. Eu acredito que todas as igrejas locais vivenciam isso, né? Se marcar um jantar, se tivéssemos tido um jantar no Dia dos Namorados, eu acredito que teria um número bem expressivo de pessoas aqui na igreja para participar, né? Mas se disser, hoje teremos um dia de oração, de intercessão e de clamor, infelizmente poucos viriam. E eu falo isso por experiência própria, porque desde a minha conversão, desde que entreguei a minha vida para Jesus, foi uma das coisas que eu aprendi. Eu acredito que todo cristão aprende. Uma das primeiras coisas da caminhada cristã é sobre a oração. Na verdade, a nossa salvação a gente recebeu por meio de uma oração. A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que crê com o coração e confessa com sua boca que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, ali ele é salvo, ele nasceu de novo. Então, o maior milagre que ocorreu na vida daqueles que são salvos foi o milagre do novo nascimento. E esse milagre ocorreu porque você fez uma oração. Eu fiz uma oração. Então, graças a Deus, com todas as dificuldades que eu e você podemos ter, ao nascer de novo, nós aprendemos a importância da oração, a importância da fé, a importância da palavra. Tudo isso nós aprendemos. Ainda que você seja um novo convertido, eu acredito que você já saiba da importância da fé e da oração. Mas nem todos praticam, né, esse ensinamento, colocam em prática esse ensinamento. E eu estou falando para vocês de todo o meu coração. Eu também tenho dificuldades. Ao longo da minha vida cristã, tive minhas dificuldades no que diz respeito a uma vida de oração, a orar sem cessar, a perseverar em oração, a muitas vezes deixar-se levar pelos sentimentos e não pela fé. Todos nós temos essas dificuldades, mas o que a gente precisa de fato é se firmar na palavra e tomar uma firme decisão de fazer o que está escrito. Amém? Então, eu quero ler com vocês esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Eu gosto desse texto que fala sobre a questão da intercessão. E aí você abra na sua Bíblia 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4 eu vou ler. A minha tradução é NVI e a palavra do Senhor nos diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, a intercessão é algo poderoso. A oração intercessória é algo poderoso. É poderosa a oração pela qual nós fazemos para o outro. A oração de intercessão é você se colocar entre Deus e o outro. É você se colocar no lugar de alguém, clamar a Deus em favor dele ou daquele. Interceder é você entender que aquela pessoa, ela precisa ser alcançada pela graça salvadora, a graça redentora, a graça de Jesus.
que ela precisa viver um milagre que só Deus pode operar na vida dela. Então, a oração de intercessão faz com que eu e você nos dirigimos a Deus, não por nós, mas pelo outro, pelo próximo. Ter essa empatia, ter esse coração voltado para o outro. Estabelecer um certo momento da sua vida para você não mais pensar em você e orar por suas coisas, por suas necessidades, mas separar um tempo da sua vida, um momento do seu dia para você orar pelo outro, interceder pelo outro. Nós podemos fazer esse tipo de oração para o nosso próximo, pela nação, pelas autoridades, acabamos de ler, por uma instituição, um grupo de pessoas. Nós temos essa condição em Cristo Jesus, como cristãos, interceder, clamar, orar pelo outro, em favor do outro, nos colocar entre Deus e aquela pessoa. Então, em nome de Jesus Cristo, que a gente possa de fato viver um tempo aonde nós vemos a necessidade de pessoas receberem oração, de pessoas clamarem por ajuda de oração. Pessoas que estão vivendo momentos difíceis, não só por conta dessa pandemia, mas existem outras situações que podem afligir uma pessoa e que ela talvez não esteja conseguindo orar sozinha, ela não tem forças para orar sozinha e ela precisa de mim e de você. Ela conta comigo e com você para orar por ela, orar com ela. E em nome de Jesus Cristo, que a gente possa se voltar nesses dias, obedecendo a palavra no que diz respeito ao outro, amar ao outro, orar pelo outro, consolar o outro, que a gente possa nesses dias pensar na necessidade do outro, e a gente pode sim, por meio da oração de intercessão, clamar ao Senhor, e o Senhor mudar a situação do outro, operar um milagre na vida do outro. Zenaide, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades que eu não consigo nem pensar no outro. Estou tão tomada, envolvida nas minhas questões, nos meus problemas, nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Então eu falo para você nessa noite, para um pouquinho de olhar para si e vai pensar no outro. Aquilo que você gostaria que acontecesse com você, ore para que aconteça com o outro. Deus se importa com você e com o outro. E às vezes quando nós deixamos de olhar para si e olhamos para o outro, a gente consegue ver que a nossa situação não é tão difícil assim como nós imaginávamos. Talvez o outro está passando um momento muito mais difícil e doloroso que o seu. Então, a palavra nos ensina e nos orienta. Existem inúmeros versículos que falam da importância de amar o outro, ajudar o outro, consolar o outro, suportar o outro, interceder pelo outro. O cristianismo é uma vida em Deus, onde a gente também vive pelo outro. Jesus diz que os 2 maiores mandamentos, são, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Acima de todos, amar a Deus acima de tudo, de todos, de todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vai além ainda, Tem uma passagem lá já no Evangelho de João, que ele diz que nós devemos amar ao outro como ele nos amou, que se necessário for, nos entregaríamos por aquele irmão, pelo próximo. Então, eu quero convidar você, eu quero poder de alguma forma, de uma maneira simples, inspirar e encorajar você a desenvolver uma vida de oração, a buscar o Senhor de todo o coração, a estabelecer um tempo no seu dia para orar, seja o seu momento a sós com Deus, para as suas necessidades, mas também que seja um tempo e um momento para que você ore pelo outro, para que você interceda pelo outro. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar a palavra dele, orar segundo a sua vontade. E como é que nós oramos segundo a sua vontade? Nós oramos segundo a palavra de Deus. Que eu e você venhamos ter essa atitude também, de todas as vezes que orar, não simplesmente liberar palavras no ar, mas palavras que estejam
fundamentadas, pedidos, intercessões que estejam fundamentados na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Lá no Salmo também 119, no versículo 97, diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. É tremendo. Outra passagem que também eu gosto muito, que está em Isaías 55, nós conhecemos, né? Muitos de nós já temos até de cor esse versículo de Isaías 55, que fala do poder da palavra, do propósito da palavra. Isaías 55, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Glória a Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Deus vela sua palavra, Deus vigia sobre sua palavra para cumpri-la na minha vida e na sua vida. Deus tem um compromisso de fidelidade com sua palavra. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Eu e você só precisamos crer e tomar posse. Mas é esse nível de fé, aonde a gente vive o que está escrito, esse nível de fé é desenvolvido gradativamente. E um dos meios pelos quais a nossa fé desenvolvida é edificada é por meio da oração. É por meio da oração em línguas, a oração no Espírito. Por isso que muitas vezes eu e você nós oramos até bonitinho, de acordo com a palavra de Deus, mas não obtemos os resultados. Porque não quis? Deus não quis? Não. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que está escrito, as suas promessas, os fatos redentores são tudo verdade. E Ele cumpre sua palavra. Mas eu acredito que muitas das vezes não houve em mim e em você a fé suficiente para viver o milagre, para viver a mudança. E eu não quero que você, ao ouvir isso, se sinta uma pessoa impotente, que não tem fé e que não adianta viver essa vida em Deus porque você nunca consegue ter fé. Não, você recebeu uma medida de fé. E essa medida de fé já te dá condições de você desenvolver o relacionamento com Deus e de crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e dessa verdade. E ter a sua fé desenvolvida. Porque a Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, que é uma sementinha tão pequenininha, tão minúscula, mas ela quando é germinada, ela dá uma árvore, uma hortaliça enorme, gigante, e que alimenta as pessoas que estão à volta dela, protege as pessoas que estão à volta. Então assim é a minha fé e a sua fé. Nós temos fé. O que nós precisamos é desenvolver, edificá-la por meio de uma vida de oração. Uma vida de oração no Espírito, uma vida de oração na palavra. Mas eu e você temos a consciência de que temos muitas das vezes falhado, permitido que outras coisas tomem nosso tempo de oração. Nós temos a consciência que muitas das vezes nós priorizamos e damos valor a outras coisas. Usamos o tempo que nós temos tão precioso para outras coisas, menos para aquilo que é importante, para aquilo que de fato traz mudança para a nossa vida, que é a oração, que é a comunhão com Deus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite eu e você possamos nos arrepender de negligenciar nossa vida de oração, de ter negligenciado esse momento, esse período de comunhão com Deus, pedir perdão para Ele, voltar
a falar com Ele, a voltar a se relacionar com Ele, por meio da sua palavra e do seu Espírito, usando essa chave poderosa que é a oração, para receber de Deus instruções, para receber de Deus a direção e para viver os poderosos feitos do Senhor, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta e que você ama. Não somente na sua vida e na vida das pessoas que estão à volta, atingir também, viver milagres, feitos poderosos na nação, em tantas circunstâncias, em tantas situações, que a gente pode sim, em Deus, desfrutar dos seus milagres e maravilhas, porque Deus ama nos abençoar, Deus tem prazer em nos abençoar. A palavra de Deus diz que Deus responde a nossa oração quando nós oramos de acordo com a palavra, para que a nossa alegria seja completa e o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Oh, que maravilhoso, que glorioso. O Senhor nos ouve. E quando nós oramos com fé, segundo a sua palavra, Ele nos responde. Amém? Tenha essa convicção, tenha essa certeza que todas as vezes que você for orar, segundo a palavra, você já está orando a resposta. Somente agradeça e persevere nas ações de graça. Que você receba todos os dias de oração que você vai ter, fortalecimento, renovo, que você seja avivado espiritualmente. Amém? Eu gosto de uma outra passagem também, que fala sobre o poder da palavra de Deus, que está no Salmo de número 138. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus bom, Deus maravilhoso. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Como nós estaríamos se não fosse a sua palavra ter chegado até nós? Como nós estaríamos se não tivéssemos essa chave que é a oração, de clamar a Ele? Onde nós estaríamos? Como nós estaríamos? Então, valorize a salvação que foi te dada gratuitamente, mas que foi pago um alto preço por Jesus. Valorize essa chave poderosa que é a oração. Creia na sua oração. Creia que quando você fala com Deus, Ele te ouve, não por você mesmo, não pelo que você possa fazer, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez no seu lugar. Deus, quando olha para mim, para você, Ele vê Jesus. E por causa de Jesus, nossas orações são ouvidas, são atendidas. Tudo é por causa de Jesus. Não é porque, fulano é A, é B, fulano... Não, é Jesus. Nada é pelo que fazemos. Tudo é por aquilo que Cristo fez, pelo que Jesus fez. E nós recebemos gratuitamente. E nós precisamos conservar isso, proteger essa salvação gloriosa, essa condição de comunhão, de comunicação com Deus. Precisamos, como? Nos submetendo à palavra, obedecendo à palavra. Você sabia, a oração é um mandamento. Orai sem cessar. Oração é um mandamento. Quando orardes, Jesus estava mostrando para mim e para você que nós íamos ter uma vida de oração. Ele não estava nos dando uma sugestão. Se quiserdes orar, não. Quando vocês orarem, quando orardes. Então, o Salmo 138, versículo 2, diz assim, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e me renderei, e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Aleluia! Olha que versículo lindo, tremendo. Salmo 138, versículo 1, versículo 1 e versículo 2, né? Ele diz assim, o salmista Davi, assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de
todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Versículo 3, quando clamei, tu me respondeste e deste-me força e coragem. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor diz que lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, que somente ela tem o poder de chegar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Gente, essa palavra é poderosa, essa palavra é tremenda. Vamos nos apegar a essa palavra, vamos orar segundo essa palavra, que é eterna, que não muda, que é poderosa. Vamos nos firmar nela. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tudo que foi feito foi por meio da palavra, foi por meio desse Verbo glorioso que é Jesus. Amém? E eu quero ler com você também esse texto de Hebreus, esse versículo de Hebreus, que eu não li ele completo. Hebreus 4:12, também nossa, esse versículo é muito lindo, que ele diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada, tem algumas traduções que diz mais cortante, que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra, essa palavra penetra, em mim e você, essa palavra penetra, olha que tremendo, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Meu Deus, somente a palavra tem esse poder na minha vida e na sua vida. Então eu quero encorajar você a estabelecer na sua vida um momento de oração, um período de oração, aonde você vai colocar em prática todos os tipos de oração. Mas não somente nesse período que você vai reservar, que você vai preparar e estabelecer, mas ao longo do seu dia. Você pode estar em todo o tempo praticando orações de ações de graças, a oração de louvor, a oração de adoração. É claro que nós precisamos de um momento específico, de um tempo a sós, de um lugar a sós, porque o próprio Jesus, né, como discípulos de Jesus, como imitadores de Cristo, nós também devemos fazer o mesmo. Jesus sempre se retirava para orar, Jesus sempre tinha o seu momento a sós de oração com o Pai. Jesus sempre, tanto é que ele fazia todos aqueles milagres, aqueles prodígios, ele andava numa condição em Deus tão gloriosa, porque ele tinha uma vida de oração, a ponto dos seus discípulos perguntarem para ele, Jesus, nos ensina a orar? Os discípulos pediram para ele, nos ensina a orar, porque os discípulos viram que ele só vivia naquela maneira, ele só fazia o que fazia porque ele orava. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos também nos voltar para a oração, colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, que é orar sem cessar, perseverar em oração e sempre regando com ações de graças. Nós temos, graças a Deus, um ministério onde nós temos aprendido tanto sobre oração em línguas, aprendendo tanto sobre princípios, né, sobre as leis da comunhão, que nós já sabemos de cor e salteado, e que eu e você precisamos nos voltar para esses princípios, para essas leis espirituais e praticá-las. Tenho dificuldade? Tenho. Você também tem? Tem. Mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco e Ele nos ajuda. Quando a gente toma uma firme decisão, Ele pega junto com a gente e nós podemos prosseguir e avançar. Eu quero encerrar a palavra de hoje, eu quero encerrar esse período de meditação com você no texto de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, nós somos o templo do Senhor, nós somos a habitação de Deus. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra. Nós vamos orar. Antes de orarmos, eu quero deixar alguns avisos para você. Todas as terças e quintas, às 19h30, nós temos as lives. Domingo, às 18 horas, teremos o culto presencial e você precisa se inscrever para participar. Mas também tem a transmissão desse culto presencial pelo Facebook e pelo YouTube. Você pode participar a partir das 18 horas. Nós temos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, um período de intercessão por chamada de vídeo, comigo, com a Sandra, com a irmã Cida e tantas outras irmãs que não dá para citar o nome de todas aqui, que eu posso me esquecer e eu não quero cometer esse erro. Mas temos um grupo abençoado que tem intercedido todos os dias pela manhã. Mas se você não pode todos os dias, escolhe um dia para estar conosco. Tem meu contato nas redes sociais, nos avisos, né, que o pastor Fernando passa pelo status do WhatsApp, tem meu contato. Manda uma mensagem para mim. Escolhe um dia, seja na parte da manhã ou na parte da tarde, para você participar conosco desse período de oração, de intercessão. E nós temos também de segunda, quarta e sexta, às 15 horas, também um outro período de oração, de intercessão por chamada de vídeo. E também tem um grupo de irmãs que está junto conosco nesse período de oração de intercessão e tem sido uma bênção. Nós temos vivido milagres, respostas de oração, nós temos nos maravilhado com o cuidado, o amor de Deus. Nós temos vivido experiências com o Senhor na intercessão, de clamar uns pelos outros e obtermos respostas, milagres. É tão tremendo, é tão glorioso, porque essas experiências com Deus, essas experiências na oração, sejam elas particularmente falando, individualmente falando, mas no que diz respeito ao outro, você obter resposta, ter experiências nessa área é tão glorioso, é tão maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé, isso nos ergue por dentro, a gente vê o cuidado, o amor, a fidelidade de Deus, e a gente consegue viver pela fé, sabendo que independente das circunstâncias, independente do que nós sentimos, por meio da oração e da fé, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível que crê. E uma das coisas que a gente tem orado, que a gente tem pedido nesses momentos de oração, é que o Senhor se revele cada vez mais a nós, que nós venhamos buscar a sua face, não somente aquilo que Ele pode nos dar, não somente aquilo que Ele pode nos fazer, mas que a gente possa provar da sua glória, da sua presença. Então, em nome de Jesus, você é nosso convidado, vem estar conosco. Nós temos também agora, para a glória de Deus, às segundas-feiras e às quartas-feiras, um grupo de irmãos na liderança do André, de irmãos orando por chamada de vídeo. Começou essa semana. Então, toda segunda e toda quarta, às 20 horas, nós temos esse período de oração, de intercessão com os irmãos, com os homens. E o André que está à frente, também o contato dele está disponível no WhatsApp, nos status do nosso pastor, nas mídias do Facebook. Então você, meu irmão, você que é um homem de Deus, você que nasceu de novo e sabe da importância do valor da oração, que você entre em contato com o André, que você peça para ele te adicionar, que você possa participar. Tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Eu participei do ladinho do meu esposo no primeiro dia e eu estava ouvindo aqueles irmãos orando, clamando, compartilhando as suas lutas, as suas dificuldades e poder, nesse momento,
se unir um com o outro em oração para vencer suas lutas, para abençoar a vida do outro. Então é tremendo, é glorioso, é isso que Deus espera, que nós como igreja estejamos unidos em oração, que nós como igreja, como corpo de Cristo, estejamos ligados no mesmo espírito, na mesma fé. Isso só é possível por meio da oração e por meio da palavra. Então, em nome de Jesus, que você venha participar, que você venha estar conosco, seja de segunda a sexta às 8 horas da manhã, ou segunda, quarta e sexta às 15 horas, ou a segunda e as quartas às 20 horas, que é o grupo dos irmãos, dos homens que estão aí se levantando como soldados do Senhor dentro do seu lar, da sua família, para orar e interceder. Amém? Uma das coisas que Jesus nos deu por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, é a autoridade no nome dele. Jesus nos deu autoridade no nome dele, nos delegou o nome dele. Nós somos autoridades espirituais aqui na terra. Amém? Jesus nos deu essa condição de governar e dominar, não as pessoas, não o outro, mas aqui na terra. Então, em nome de Jesus, que você possa estar conosco, que você possa buscar ao Senhor aí no teu momento a sós, de todo o teu coração, que você possa viver um avivamento espiritual. Muitas das vezes nós nos abatemos, muitas das vezes nós temos o desejo de desistir, vem o sentimento de desistir, muitas das vezes estamos fracos espiritualmente, desanimados, decepcionados, frustrados, muitas das vezes somos acometidos por emoções negativas, porque nós não estamos nos alimentando espiritualmente. Não estamos bebendo da fonte que é Jesus e a sua palavra. Porque não temos priorizado uma vida de oração. A oração é o oxigênio do cristão. Se nós não orarmos, nós vamos morrer espiritualmente, vamos desfalecer. Quando você faz jejum, seja até mesmo para um exame médico, se você fica aí 24 horas em jejum, você fica sem se alimentar, o que você sente? Qual é a primeira coisa que você sente? Fraqueza. É a mesma coisa se você faz jejum da oração e da palavra de Deus, automaticamente você vai se sentir fraco. E aí quando você está fraco, qualquer coisa que te der, você come. E Deus não quer que você coma qualquer coisa. Muitos não têm mais o desejo de orar nem de ler a Bíblia porque estão se alimentando de outros lugares, estão se alimentando de outros pratos. Então, em nome de Jesus, que você volte para o alimento correto, para o alimento eterno, para o alimento sólido, o alimento que vai fazer com que você viva uma vida eterna com o Senhor. Amém? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus diz que a oração é o único meio pelo qual eu e você temos acesso ao trono da graça, com ousadia e intrepidez, por causa do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. O seu sangue nos deu acesso a este novo e vivo caminho. Aquilo que nos separava de Deus, o véu foi rasgado. E hoje, por meio do sangue de Jesus, nós temos acesso ao coração do Pai. E o que eu e você precisamos é orar. Simplesmente orar. Amém? Eu vou orar por você, orar por todos nós, e nós vamos encerrar essa live. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós primeiramente pedimos perdão ao Senhor por quantas vezes, ao longo da nossa vida cristã, negligenciamos a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos perdão, porque sabemos que nada e ninguém pode preencher o vazio do nosso ser. Nada e ninguém pode nos completar, a não ser o Senhor, a sua palavra, a sua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos enviou o outro Consolador, como Jesus Cristo, o Espírito Santo. E Ele habita em nós. Somos a sua morada. E Ele está aqui conosco, Ele habita em nós, Ele está conosco. E é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso paracleto. O Senhor é o nosso intercessor.
O Senhor é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o Senhor intercede para que o propósito de Deus se estabeleça na nossa vida. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor subiu aos céus. O Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou e subiu aos céus e continua intercedendo por nós. Temos 2 intercessores fiéis a nosso favor. Então, por isso, Senhor, nós podemos sim estabelecer uma vida de oração, uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor e ter um tempo a sós com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta noite para que eu, os meus irmãos, a tua igreja, a tua noiva, Senhor, no mundo, vivam um avivamento espiritual. Que o espírito de fé, e de oração nos tome nesses dias. Que sejamos preparados pelo Senhor. A tua palavra diz que a boa obra que o teu Santo Espírito começou na sua noiva, na sua igreja, ele é fiel e poderoso para terminar esta obra até o dia de Cristo. E nós te agradecemos, Espírito Santo, pois o querer e o efetuar vem do Senhor. E nós te agradecemos porque eu creio que o Senhor está colocando em cada um de nós essa sede e essa fome por sua presença. E como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei e sararei a sua terra. E de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por um novo tempo, na nossa vida, na nossa família, nas nossas circunstâncias adversas que têm se levantado muitas vezes na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Te agradecemos por um novo tempo sobre a nossa nação. Te agradecemos por um novo tempo, Pai, como igreja do Senhor, como noiva de Cristo aqui na terra. Nós declaramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, que os teus milagres ocorram, Pai. Que os teus milagres, aquele que está orando conosco agora, precisa de um milagre, seja de cura, de provisão, de proteção, de libertação, um milagre familiar. Oh, Pai, nós declaramos nesta noite, no nome de Jesus, o milagre do Senhor sobre essas vidas. Nós declaramos que todo levante do diabo e seus demônios contra a igreja do Senhor, contra os teus filhos e filhas, está caído por terra no nome de Jesus. Pois como está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Maior é o Espírito Santo que habita em nós do que aquele que está no mundo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou seu único filho, antes por amor a todos nós o entregou, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos os pensamentos, raciocínios falsos, toda fortaleza maligna, todo pensamento mentiroso, de medo, todo pensamento negativo caia por terra no nome de Jesus. Nós lançamos sobre o Senhor tudo aquilo que nos aflige, lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e já com ações de graças te agradecemos pelos milagres que vão ocorrer e até que esses milagres ocorram, nós vamos desfrutar da paz do Senhor, que excede todo entendimento e que tem guardado a nossa mente e o nosso coração em ti. Ao Senhor, somente ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo término de semana. Nós nos vemos no culto domingo e que você viva os melhores dias da sua vida antes da volta de Jesus. Amém? Deus te abençoe.